Fala galera, bem-vindo à disciplina de resistência de materiais, sou o professor Pablo Amorim, unidade 2, tensão, deformação, gráfico de tensão, deformação, importantíssimo. Exemplo 2.3, enunciado na descrição, algumas dicas, né? Inclusive os exercícios que eu vou estar falando aqui tá ali, e a playlist e a parte teórica, dá uma olhada lá. Saca só galera, esse exercício é um exercício onde a gente começa a entrar, a gente entra realmente na prática, é isso que vai acontecer, a gente precisa estudar isso daí, como as cargas que a gente está aplicando no material vêm influenciar na questão da deformação do meu material e como já vimos lá, né, na parte dos slides, né, essas deformações elas podem estar em duas zonas, elástica e plástica, e como isso influencia, né, dependendo da zona elástica ou plástica eu tenho deformações maiores ou menores e deformações permanentes, que é no caso da zona plástica. Bom, esse exercício ele fala o seguinte, tem uma barra de alumínio, essa barra de alumínio aí, seção ABC, né? Ela tem de AB, ela tem um diâmetro de 20 milímetros e de BC ela tem um diâmetro de 15 milímetros. Barra redonda, beleza? Aí eu tenho o seguinte, essa barra tem 1 metro, sendo de AB 600 milímetros e de BAC 400 milímetros. E ele fala o seguinte, olha, é um alumínio, módulo da cidade de Deus, 70 gigapascal, que gira em torno realmente é disso. Ele me dá o gráfico também desse meu material do alumínio, gráfico de tensão e deformação dele, e ele já me coloca algumas tensões que a gente vai usar. O exercício já me dá essas tensões aqui, coisa que a gente poderia trabalhar olhando o gráfico, mas a gente vai seguir o exercício e eu vou estar mostrando aqui como isso é feito, né? Se a gente não tivesse traçado como a gente faria, tá? O exercício fala o seguinte, qual o alongamento, né? O quanto ele ganha, né? O quanto ele não deforma, o quanto ele ganha. Se ele tem 1 metro, quanto ele vai ter quando ele estiver carregado com 10 kN, isso é aproximadamente 1 tonelada, tá galera? E isso daqui é o que acontece realmente, 1 tonelada de carga numa barrinha dessa, quanto ele deforma. Ah, ele suporta a tonelada? Suporta, tá? Lógico que tem concentradores de tensões, como você vai fazer fixação nas extremidades, não vem o caso aqui agora, mas vamos supor que toda a carga seja igualmente distribuída ao longo de toda a face, toda a minha região no material. E aí galera, olha só, além disso ele fala o seguinte, beleza, letra A é essa, quanto ele alonga, quanto ele desloca, né, o quanto ele ganha para uma carga de 10 kN. E se eu tirar a carga, quanto que ele fica deformado? Ele vai ter deformação permanente ou ele volta para o zero? E aí eu tenho duas seções. Falei para vocês que o método das seções, lá no exercício 1.6, se eu não me engano, lá no 1.6, eu vou botar o link aí na descrição, você dá uma olhada, a gente utilizou o método das seções quando eu tinha uma barra com vários carregamentos. Então cada vez que eu mudava o carregamento, eu tinha uma seção diferente para avaliar, né? Sendo que a barra que eu tinha lá tinha as mesmas dimensões ao longo dela. Entretanto aqui, qual o carregamento da seção AB? Se eu fizer um corte aqui, né? Se eu fizer um corte na seção AB, eu vou ver lá a minha seção AB, quase em B, né? A até quase em B, B tá para cá, né? Eu posso ter aqui de B, né? BC aqui, né? Se eu fizer um corte aqui nessa seção, nesse ponto aqui, por exemplo, né? Eu tenho lá 10 e 10, 10 e 10 kN, tá? 1 tonelada mais ou menos. E eu tenho as minhas cargas internas aqui, que são normal, força cortante, sentido contrário, momento fletor, e, opa, aqui está no mesmo sentido, e momento fletor. Bom, força cortante não tem, porque eu só tenho carga na horizontal e, consequentemente, o momento fletor aí a gente vai estar desconsiderando também. Entretanto, a minha força normal, a que atua ali tracionando meu perfil, se eu olhar esse lado aqui vai ser quanto? 10. Se eu olhar esse lado vai ser 10. Se eu fizer um corte aqui na seção, também vai ser 10. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, a força vai ser 10. Tá, mas para que eu medo das seções? A diferença agora é o seguinte, a gente está trabalhando com tensões. Se eu analiso a tensão desse perfil, dessa seção, por ter um diâmetro menor, ele tem uma tensão maior do que esse daqui, que tem um diâmetro maior. Até aí de boa, né? Então, eu trabalho com o método das seções se eu tenho diferença de forças. Ao longo de uma seção eu tenho uma força sendo aplicada, ou aumentada, ou diminuída, né, aquela força, ou se eu tenho mudança de área, tá? Mudança do perfil. Se eu tenho mudança do perfil, mudança de área, eu vou ter tensões diferentes, então eu tenho seções diferentes. Então, quando analisar aqui, vou apagar aqui, eu vou analisar aí essas duas seções. E eu vou fazer o seguinte, ó, seção de A até B e seção, vou botar mais para cá, vou ganhar um espaço aqui, seção de B até C, tá? Lembrando que a seção de A até B, vou desenhar ela aqui bem pequenininha, né? Seção de A a B,
qualquer ponto que eu pego nela aí, né? Ela tem lá 600 milímetros de comprimento. E a força que atua nela aí de 10 kN. Não precisava nem de fazer isso não, tá, galera? Mas vamos lá. A força que atua aqui é normal que atua nela, né? Vai ser também 10 kN. Então, a sofre tração com a intensidade de 10 kN. Idem para outra. Entretanto, esse diâmetro aqui, ó, que é 20 milímetros, na minha outra seção, passa a ser, vou botar aqui BC, passa a ser de 15 milímetros, essa seçãozinha aqui, ó. 15 milímetros esse diâmetro. E aqui eu tenho uma normal, que também vai ser 10, porque aqui eu tenho 10 de tração, tá? Até agora, de boa. Vamos então para o que interessa. Letra A. Qual o deslocamento se eu tiver o carregamento feito nela? Beleza, vamos achar a tensão de cada uma. Quando eu venho calcular a tensão em cada uma, tem meu gabaritinho aqui para facilitar que vai mais rápido não pegar a calculadora, né? Se eu tenho lá, ó, tensão da seção AB. Até agora não estou trabalhando no gráfico, prestem atenção. A gente vai ver aqui agora. Se eu pego a seção AB, né? Essa seção AB, a força que atua nela aqui, né? Eu tenho a normal de AB, que é 10, é tudo 10, dividido pela área de AB. A normal é 10 vezes 10 a terceira newton, e a área vai ser π, vou botar D ao quadrado dividido por 4, vou fazer assim, 0,02 ao quadrado. Poderia botar o raio também, 0,01, dá no mesmo, tá? Ao quadrado, mas não precisa dividir por 4. Então eu tenho uma tensão aqui, nessa seção, na seção AB, essa tensão vai ser de aproximadamente 31,83. 31,83 megapascal. Beleza, até aqui de boa, né? Show de bola. Essa tensão, galera, está em que zona? Quando eu olho o gráfico, aí sim. O gráfico 31 está mais ou menos aqui, ó. Opa, zona elástica. Para essa zona elástica, qual a deformação? Poderia traçar uma reta aqui e achar a minha deformação direto. Só que aqui está muito pequeno, fica muito impreciso. Se ele já me deu o módulo de velocidade, eu posso trabalhar com a lei de Hooke. Lei de Hooke fala lá que tensão tem uma relação entre o módulo de velocidade e a deformação. Então a minha deformação da seção AB vai ser igual à minha tensão dividido pelo módulo de velocidade. Ou esse 31,83 vezes 10 a sexta dividido por 70 vezes 10 a nona. Aqui eu tenho Newton por metro quadrado, né? Aqui eu tenho Newton por metro quadrado, Newton por metro quadrado. Pascal e Pascal. Beleza? Então eu vou ter essa deformação. No caso, vou estar utilizando milímetros aí. A gente tem que essa deformação é de aproximadamente 4,55 vezes 10 a menos 4. 4,55 vezes 10 a menos 4 milímetro por milímetro. E aí, galera? Lembrando lá da fórmula de deformação, eu tenho que deformação, né, vai ser igual ao meu comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Ele tinha 600 milímetros. Com o carregamento, ele vai ter quanto? 600 mais alguma coisa. 600 mais esse mais alguma coisa que a gente quer um alongamento, que a gente vai aprender na próxima unidade, mas já adianto, esse alongamento, o quanto ele desloca, né? É o deltazinho aí, tá? Então tem isso daqui, ó. Então, o quanto ele alonga a minha seção AB, estando na zona elástica, vai ser a minha deformação de AB, que é esse camarada aqui, vezes o comprimento inicial dele. Quem que é o comprimento inicial dele? 600 milímetros. Então eu tenho essa deformação. Vou deixar o LI aqui, então vou deixar aqui a deformação AB vezes 600 milímetros. Ah, posso usar milímetro agora? Pode, você vai achar em milímetros, tá? Então vou pegar esse camarada aqui, ó, e vou estar substituindo aqui, multiplicando. A gente acha que esse deslocamento aí é de aproximadamente um valor bem pequeno. Vou pegar aqui que eu já fico até perdido, deslocamento bem pequeno, 0,273 milímetros. 0,273 milímetros. Tá, beleza. Falei para vocês que eu tenho seções diferentes, eu tenho que fazer análises diferentes. Então, olha só, a minha seção AB, eu tenho essa deformação aqui, esse deslocamento, tá? Essa deformação e esse deslocamento. A minha seção BC vai ser diferente, porque eu tenho tensões diferentes, porque a área é diferente. E eu tenho que somar as duas.
Esse perfil alonga 0,2 milímetros e esse aqui vai alongar mais alguma coisa. Você fala, vai alongar também. Se esse aqui alongou 0,2 milímetros e tinha 600, esse aqui vai alongar 0,3 ou mesma coisa, né? Vamos ver. Aí olha só, quando eu venho para essa seção aqui, que é a seção BC, na hora que eu faço a análise aqui dela, eu tenho que a tensão vai ser a mesma força dividido pela área. Eu vou jogar direto, tá, galera? Π, vou botar aqui 10 a terceira, π vezes 0,015 ao quadrado sobre 4. Aí você fala, moleza, pô. A tensão aqui vai dar aproximadamente, tô olhando aqui, galera, para ficar mais rápido, 56,58 megapascal, tá? Aí você fala, pô, 56,58 megapascal. Olha aí que bacana. Então, vou pegar isso daqui também, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, e vou dividir isso aqui pelo módulo da cidade. Então, chegou lá e falar, a deformação, então, vai ser essa tensão BC dividido pelo módulo da cidade, e aí eu vou achar um valor aqui. Beleza, só que isso daqui tá errado. Sempre que fizer isso daqui, quando eu usar a lei de Hooke, galera, você tem que estar na zona elástica. O que te garante que isso aqui está na zona elástica? Vamos olhar a tensão. 56,58. Foi o que o gráfico deu pra gente. 56,58. Tá na zona elástica aqui, galera? Não. Aqui já é zona plástica. Por ser zona plástica, lei de Hooke não me atende mais. Essa lei de Hooke nossa aqui, ó. Isso daqui é para zona elástica, tá? Elástica. Vamos botar aqui. E aqui eu estou na zona elástica. Entretanto, aqui eu estou na zona plástica. E aí a lei de Hooke não se aplica. Quando eu tiver zona plástica, galera, não adianta. Olha o gráfico. E aí eu poderia traçar lá. Foi o que o exercício já deu. Estou traçando. Chega até esse ponto. Daqui eu traço uma reta perpendicular, tá? Perpendicular. E eu chego até esse ponto. Essa deformação aqui ele me deu. Essa daqui, ó. Essa deformação ele me deu. Esse espacinho aqui, ó. Que é essa deformação que eu já explico para vocês depois. Essa deformação aqui foi dada. 0,045. Olha a diferença de 4,5 vezes 10 a menos 2 para 4,5 vezes 10 a menos 4. Então, a deformação que eu tenho aqui nele, por estar na zona plástica, vou chamar de deformação de BC, até o que ele deu lá para mim, 0,045. Se eu tenho essa deformação aqui, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vou pegar aqui o deslocamento, então, ó, vou usar essa mesma ideia aqui do deslocamento, tá, galera? Deslocamento de BC vai ser a minha deformação de BC vezes o comprimento inicial de BC, que é 400 milímetros. Tá? 400 milímetros. Então, ao invés de eu usar esse 600 aqui e esse AB, eu vou usar a mesma coisa aqui, só que multiplicando isso. Essa deformação, esse deslocamento que eu tenho, aqui não, aqui já fica um valor alto. Quando eu multiplico aqui, ó, dá 18 milímetros. Aí você fala, caramba! Eu saí de um negócio que na zona elástica era 0,2, 0,3 milímetros e fui para uma deformação de 18 milímetros. Opa, isso aqui não é resposta ainda. É isso mesmo, galera. Principalmente materiais dúcteis, né? Que deformam muito na zona plástica. Isso vai acontecer. Todos os materiais vão acontecer muito. Deforma muito a partir da zona de escoamento, né? Que inicia a zona plástica. Dá uma olhada lá na parte teórica, né? Tá bem explicadinho isso. Então, essa deformação aqui está na zona plástica, por isso que ela é alta. Aí a letra A, quando ele pergunta aí o exercício, do deslocamento total, quanto ele alonga total, vou botar aqui, ó, vai ser de AB mais de BC. Mais de BC. Estou colocando a letra aqui embaixo, estou separando as duas seções, tá? Para facilitar a compreensão aí. Vamos fazer assim então para ficar melhor, não sei se ficar melhor, não. Então eu tenho que esse deslocamento total na zona com o carregamento, né, vai ser igual a 18,273 milímetros, tá? E aí, galera, ó, bacana, essa é a resposta da letra A. E agora, tirei a carga. Quando eu tiro a carga, o que vai acontecer aí? Bom, se eu tirar a carga na zona elástica, se ele está aqui na zona elástica, quando eu tiro ele, ele faz o quê? Volta para a mesma posição. Então, agora a minha letra B, eu vou botar assim, ó, deslocamento total, tirando o carregamento, vou botar um ninho, né, só para fins de representação, pode chamar do jeito que você quiser. Então, esse deslocamento total, quando eu retiro a carga, isso é, eu já apliquei a carga e estou retirando, tá? Vale ressaltar isso. Eu vou ter que esse daqui é zero.
Por quê? Porque ele está na zona elástica. Por ele estar na zona elástica, ele se recupera por completo. A recuperação é completa. Soltei aqui, ele voltou para o zero. Acabou. Agora, e esse camarada chega no ponto F, a minha seção BC? Qual que vai ser esse deslocamento aqui, ó, quando eu retiro a carga? Ele vai ter uma deformação permanente. Quanto que ele fica? Bom, se ele estava na zona plástica, galera, ele deformou plasticamente. O que é deformação plástica? Lembrando, ó, deformação elástica, puxei os átomos, soltei, ainda tem a força de ligação deles. Deformação plástica é isso aqui, ó, pulei os átomos, na hora que eu solto, ele ainda tem a força de interligação e volta um pouco, mas os átomos que estavam aqui estão aqui agora. Essa é a deformação plástica. E quando eu solto, ele ainda tem um pouco daquela energia, aquela ligação da zona elástica, né? Entre os átomos, que me dá a zona elástica. Então, quando eu solto ele recupera um pouco. E quanto que ele recupera? Esse daqui, ó, é o meu novo gráfico. Esse daqui é o meu novo gráfico da zona elástica para esse meu material, quando eu apliquei a carga. Para eu deformar ele plasticamente depois, ó, apliquei a carga até aqui e soltei. Agora, esquece aqui. Daqui em diante é a minha zona plástica de novo. Elástica aqui agora e a plástica novamente. E como é que ele recupera? Ele volta, galera, expliquei isso daí, com a mesma intensidade que esse aqui. Mesma intensidade não, com o mesmo ângulo que esse. Essas retas aqui, elas são paralelas. Paralelas, né? É dado pelo mó de velocidade, que é característica das ligações dos meus átomos, tá? Característica do material, tipo de ligação e tudo mais. Pode ter variação entre o mesmo material, um aço 1020, 1045, muito pouco, tá? Aços com muita variação de elemento de liga, teor de carbono, aí sim a gente começa a ter uma variação mais considerável desse mó de velocidade, tá? Mas eles voltam aqui com a mesma inclinação. E aí ele recupera um pouco. Essa recuperação aqui, galera, essa recuperação aqui é minha recuperação elástica, vamos assim dizer. Entretanto, ele recupera muito pouco do que ele já deformou. E o que ele deformou aqui é o que a gente tem, isso aqui, ó. Quanto que ele recupera aqui? O exercício já deu. O exercício já deu quanto ele recupera. Podemos achar isso aqui e mostro para vocês já. E isso daqui vai ser minha deformação permanente. E eu quero achar isso daqui. Como é que eu acho essa minha deformação permanente? A minha deformação permanente, que eu vou botar ali do mesmo jeito que o exercício botou, OG, eu vou botar permanente, nada mais é do que a minha deformação com a carga, e quando eu tiro a carga, ele volta para cá. É o quanto? Seria esse daqui menos esse daqui. Seria a minha deformação BC com a carga, menos o quanto ele recupera. Bom, BC a gente já tem 0,045 e esse daqui ele já deu 0,008. Vou botar aqui para ver se cabe aqui. Vou jogar o exercício aqui, 0,045 menos 0,0. Se vocês não estiverem vendo o que eu estou escrevendo, vocês sabem, né? 0,008. Talvez tenha saído já da tela lá. Mas seria esse valor menos esse. Como é que eu posso chegar nesse valor aqui sem precisar de calcular? Galera, olha só. Se essa é a minha nova zona elástica e ela é regida pelo mó de velocidade aqui dentro, tensão é igual a mó de velocidade vezes deformação, a minha deformação, né, vai ser igual a minha tensão dividido pelo mó de velocidade. Quem que é a tensão? A tensão aqui, ó, tá de 56,58, igual a gente calculou lá, né? 58 vezes 10 a sexta. Dividido pelo mó de velocidade, que é 70 vezes 10 a nona, vocês vão chegar nesse valor aqui, tá? Valor bem próximo, porque aqui arredondou mesmo, tá? Aqui a gente arredondou, mas vocês vão achar o valor bem próximo. O exercício já deu, mas a gente consegue calcular isso aí também. Voltando aqui, então quer dizer que a minha deformação permanente vai ser 0,045 menos 0,0008 lá, 0800, não sei, aquele troço lá, né? E essa deformação me dá um valor de aproximadamente 0,044, vamos lembrar aqui, vamos jogar um valor não, 191428. Nossa, mãe, ficou gigante. Na calculadora você mantém isso daí, mantém esse valor aí, vai ficar de boa. Mantém isso aqui, já joga como answer, né? E vamos utilizar aqui. Então, meu novo deslocamento, então vou botar um traço aqui que eu não fiz, né? Que aqui para essa ainda zona aqui, com carregamento, retirando o carregamento, tá? O meu deslocamento, né? Enquanto ele deforma permanente,
então vou chamar aqui de BC permanente, nada mais é do que a deformação permanente vezes aquele meu comprimento inicial. Esse valor aqui vezes os 400 milímetros que ele tem lá, que eu nem notei aqui, né? Esse camarada tem 400 milímetros, como a gente viu no outro lá no início, 400 milímetros, que a gente usou aqui também os 400, eu vou multiplicar aqui por 400. E aí eu tenho que essa deformação, vamos botar aqui, né? Deformação permanente vezes 400. Lembrando que aqui é permanente. Vou achar resultado em milímetro e essa deformação de BC vai ser igual a aproximadamente 17,7 milímetros. Então olha só que bacana. O meu deslocamento total após retirada do carregamento nada mais é do que AB volta a zero e BC vai ser de 17,7 milímetros. Tá aí, letra A e letra B, galera. Aí o pessoal fica assim, caramba, não quer dizer que uma hastezinha dessa deformou plasticamente, ele ganha um comprimento absurdo, principalmente no alumínio, né? A gente tá falando de 1 metro, a gente ter em torno de 17 milímetros, é muita coisa, dependendo da precisão que você precisa, influencia. Pense em estruturas metálicas ou equipamentos mecânicos, né? Qualquer barra, qualquer elemento que deforma um pouco e fica permanente, você vai deixar um carregamento permanente, aquela deformação permanente vai gerar um outro carregamento em outra viga, podendo empenar outra viga, podendo deixar a sua estrutura de certa forma torta, né? Vamos exagerar, né? As deformações são muito pequenas, né? O alumínio, por exemplo, deforma muito. Então essas deformações plásticas têm que ser tratadas com cuidado, não é qualquer ponto que a gente utiliza, né? A maioria dos projetos estruturais, elementos de máquinas, né? A gente usa dentro da zona elástica. Alguns projetos, zona plástica, como realmente uma conformação, a cadeira que a gente senta, né? A dobra da cadeira, né? Um elemento de uma porta, né? Uma maçaneta, alguma coisa do tipo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, dá um like aí, qualquer dúvida, mandei à tua disposição. Bons estudos, galera, valeu!